Olá! Vamos ver então carta de leitor. Aqui então, olha só, tem algumas representações das cartas que nós conhecemos, né? Você já deve ter visto pessoas na frente do computador, escrevendo, contando histórias umas para as outras, né? Uma fala, outra responde ao mesmo tempo, que é o e-mail, né, que a gente consegue se comunicar hoje. Mas será que foi sempre assim? Com essa conversa pela escrita, quando será que eles inventaram o computador, a internet? Como que era escrito? Como que chegava até as pessoas essas cartas aqui manuscritas, né? Como que as pessoas faziam para responder? Hoje em dia, nós utilizamos com frequência esse tipo de carta para comunicação, né? Esse tipo de carta já existia mesmo antes do descobrimento do Brasil, né? Então aqui tem alguns exemplos de carta. Agora aqui, observando essas duas ilustrações, aqui, né, nós vemos o rapaz recebendo cartas, provavelmente de amor, porque tem esse coraçãozinho. Era muito comum as pessoas se comunicarem por carta quando não existia internet, WhatsApp, todas essas ferramentas tecnológicas, né? Aqui, olha, a gente consegue perceber, provavelmente, ou os avós ou os pais dessa criança, mostrando então a caixinha com as cartas que foram recebidas em algum momento da vida. Porque era esse meio de comunicação que as pessoas tinham. Às vezes demorava muito para chegar uma carta e demorava muito para que a pessoa pudesse responder, né? Então, para que a gente possa entender o que é carta de leitor, vamos fazer uma comparação de uma carta pessoal com a carta de leitor. A carta pessoal, né, ela começa com o nome da cidade, a data, a saudação, né, querida vovó Dulce. E aí vem a carta, uma vírgula, pula uma linha, vem a introdução da carta e o assunto todo da carta, pula uma linha, a despedida e a assinatura. Esta aqui é uma carta convencional, né? Aqui a netinha tá mandando para a vovó, pergunta como ela tem passado, como que tá o tempo onde ela mora. Ela conta um pouco sobre o que está acontecendo na escola, ela se despede e assina. Agora veja, essa é uma carta de leitor, escrita para uma revista, e ela foi publicada na seção Correio desta revista. Olha lá. Oi, pessoal! Gosto muito de ler as reportagens e de fazer passatempos da revista. Por favor, publiquem matérias sobre as superpoderosas Sofia Andrade, São Paulo. Então, observe essa estrutura, ela é bem parecida, ela tem alguns elementos, né, na carta pessoal. Tem, então, a saudação, né, esse vocativo, oi pessoal. Quem que é esse pessoal, né? Os editores dessa revista. Aqui vem a opinião, ela gosta muito, né? E vem também uma sugestão. Aí depois tem o nome dela e de onde ela vem, o endereço, a cidade que ela mora. Então, para entender um pouquinho melhor, o que é essa tal carta de leitor, né? As revistas e os jornais impressos ou digitais oferecem um espaço destinado ao leitor, localizado nas páginas finais de revistas. Essa seção recebe diferentes denominações como correio, cartas, cartas à redação, painel do leitor, mural do leitor, espaço do leitor e reúne o que costumamos chamar de cartas do leitor. Então, qual é a finalidade da carta do leitor? Bom, ela serve para quem quer opinar ou sugerir alguma coisa sobre um texto, uma notícia, uma receita, alguma coisa que foi publicada, seja no jornal, seja na revista. Então aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Tenho um exemplo de duas cartas de leitor que estão falando do mesmo assunto, prolongamento das férias por conta da gripe suína, que é a gripe A. Então veja, aqui é a primeira carta. Fiquei indignada com a prorrogação das férias escolares por causa da gripe suína. Seria melhor retomar as aulas.
usando inclusive a escola para orientar melhor os educadores e os pais sobre a questão, auxiliando na informação da população e na escola tomar medidas preventivas, como fornecer copos descartáveis, álcool gel para a limpeza das mãos. Joana Reis, professora universitária de São Paulo. Agora, uma outra carta de leitor direcionada para a mesma reportagem que foi essa gripe A, ó, até já grifei aqui que é título da reportagem que eles estão colocando a opinião. Acredito ser acertada a decisão do prolongamento das férias escolares. Certamente, isso ajudará a diminuir o número de casos. Para qualquer pessoa sensata, é muito importante a saúde do que o cumprimento do calendário escolar. Álvaro Mota, médico de São Paulo. Então, veja, estas são duas cartas, então, de leitores diferentes. A primeira carta, a professora universitária demonstra o quê? Indignação com a prorrogação das férias escolares. Então, aqui, olha, é a opinião. Então, na carta de leitor, ela tem uma opinião. Depois da opinião, geralmente, vem então uma sugestão com uma sustentação. Então, ela deu a opinião dela e ela está explicando o porquê dessa opinião. Logo, vem então a identificação do autor e o endereço. Às vezes aparece o endereço em cima. Ela poderia ter começado assim, Oi, sou Joana Reis, professora da Universidade de São Paulo e fiquei indignada com a prorrogação das férias escolares. Poderia ter aparecido aqui em cima também, tá bom? Agora aqui, olha, acredito ser acertada a decisão do prolongamento das férias escolares é a opinião do médico Álvaro Mota. Logo, vem a sugestão e a sustentação da opinião dele. Tá vendo? Certamente isso ajudará a diminuir o número de casos. Então, ele deu uma opinião e ele explicou o porquê dessa opinião. E aí vem a identificação e o local e o endereço. Poderia ter começado também. Olá, sou o médico Álvaro Mota e acredito ser acertada a decisão. Poderia ter sido assim também. Então, vocês conseguem observar que a carta de leitor, ela nos traz uma oportunidade, né, da pessoa se colocar diante de um assunto, de ter um posicionamento crítico diante de um assunto. O texto, vocês observam então, que é um texto curto, conciso, porém tem uma linguagem assertiva. A pessoa, ela é crítica, mas ela tem que saber colocar o seu posicionamento, seja a favor ou seja contra a determinada publicação, né? Nós dizemos que a carta de leitor, ela também é um pouco argumentativa, porque você tem que colocar o seu ponto de vista. A estrutura, ela é simples, né? Então, você tem que se referir ao título, né? Trazer sua opinião, sustentar a sua opinião e se identificar na carta, tá bom? Então, vamos lá aqui. Tem um exemplo, então, da seção Fala Aqui da revista Ciência Hoje das Crianças, que é um lugar, então, onde você pode entrar, ler a reportagem da revista, entrar e colocar a sua carta de leitor. Então, aqui, olha, os alunos do 3º ano da Escola Municipal Professor João Oliveira Lima, lá do Ceará, eles colocaram, então, a opinião deles sobre um texto que foi publicado, né? E a revista respondeu. Nem sempre as cartas de leitores são respondidas, mas pode acontecer da edição da revista ou do jornal responder. Aqui é foto do correio, olha, da revista Recreio, onde as crianças enviam, então, seus desenhos e suas colaborações, né? Aqui tem uma carta de leitor, eu adoro os quadrinhos e passatempos da seção Fazendo Arte, mas o que eu mais curto é a mão na massa, queria ler mais coisas sobre sobre plantas carnívoras, desculpa. E aí tem o nome da criança, a idade e a cidade, né? Tem a opinião e uma sugestão. Nem sempre a carta ela é publicada da maneira como nós enviamos, né, a edição. Muitas vezes eles reduzem a carta. Então, resumidamente,
A carta tem um título que se remete à reportagem que foi lida, ou a notícia, ou o texto que você está fazendo a sua crítica, né? Tem a identificação com seu nome e seu endereço, tem a data em que ela foi escrita, a organização do discurso sempre em primeira pessoa, porque é você que está falando, você que está escrevendo, a presença de opinião, podendo ser sustentada ou não, mas se faz valer com a justificativa da sua opinião, se você é a favor, porque você é a favor, se você é contra a reportagem, porque você é contra, né? Ou se você gostou muito de um determinado texto, porque você gostou. E o comentário conciso sobre o veículo de comunicação ou sobre uma matéria, né? Então, aqui, de maneira resumida, é a organização da carta de leitor. Espero ter ajudado então. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!